Programa Palavra Verdadeira, com Diácono José de Sá Pedral, segunda, terça e quinta, das 21 às 22 horas, aqui na sua rádio web Itabi FM. Todos encontraram? Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Podemos assentar, minhas irmãs. Graças a Deus por essa oportunidade. Mas a palavra que a gente quer ministrar nessa noite para a Igreja de Deus aqui neste lugar tem como tema: aprendendo a oração do Pai Nosso. Amém? A oração do Pai Nosso, minhas irmãs, foi a primeira oração ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus Cristo outrora interrogou a ele. Ele disse: Jesus, os discípulos de João, eles aprenderam a orar, eles sabem orar. Então, se os discípulos de João aprendeu a orar, a gente também queremos aprender a orar com o Senhor. Aí Jesus Cristo, ele olha para os seus discípulos e diz: então a primeira oração que eu quero ensinar a vocês é essa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como também no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa aos nossos devedores, assim como nós o perdoamos também. E aí foi a primeira oração que Jesus ensinou ao discípulo, a oração do Pai Nosso, conhecido como a oração dominical. Você vai ver a oração do Pai Nosso lendo Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. E você também vai ver sobre a oração do Pai Nosso lendo Lucas capítulo 11, versículo 1 ao 4. Mas neste versículo que a gente acabamos de ler, a gente vemos Jesus ensinando algo para os seus discípulos. Ele disse: olha, primeiro você busque ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Mas nos dias atuais, o que a gente tem percebido, infelizmente, é que as pessoas primeiramente quer saber do lado material, primeiramente quer saber do lado financeiro, quer saber do lado material e se esquece de Deus. Só se lembra de Deus na hora do aperto, só se lembra de Deus na hora da necessidade, só se lembra de Deus na hora da aflição. Aí diz: meu Deus, me ajude, meu Deus, tenha misericórdia, cadê Deus? Mas eu quero dizer que a palavra de Deus nos ensina que primeiro a gente busca o reino de Deus, porque quando a gente cuida dos interesses de Deus, Deus cuida da gente. Eu, que desde novo fui acostumado a andar e a fazer a obra de Deus, graças a Deus, minhas irmãs, nunca perdi o desejo de fazer a obra de Deus, nunca perdi o desejo de estar fazendo a vontade do Senhor. E na medida que ia fazendo a obra de Deus, a vontade do Senhor, Deus ia cuidando de mim nas minhas necessidades. Porque aqui, neste capítulo, a gente vê uma verdade. Porque foi feita uma pergunta: por que estás, no versículo anterior deste capítulo, por que estás ansioso?
Se Deus cuida dos passarinhos, imagine de você e de mim, de nós que somos servos do Senhor. Porque nós sabemos que a ansiedade bate. Senhor, amanhã o que é que eu vou vestir? Senhor, o que é que eu vou comer amanhã? Senhor, como é que eu vou fazer aquela viagem amanhã? Irmãs, eu quero dizer para as senhoras, para as irmãs, que quando a gente cuida dos interesses de Deus, Deus ele prepara tudo de acordo à vontade do Senhor para abençoar a nossa vida. Mas a gente temos que aprender a descansar em Deus. E o que é que a gente aprende com a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, primeiramente, a gente adora a Deus. A oração do Pai Nosso, depois, a gente pede a Deus. E no final da oração, a gente agradece a Deus. Mas hoje, tem sido infelizmente invertido. Primeiro, se pede, pouco se agradece e mal se adora a Deus. Hoje, infelizmente, muitas pessoas se esquecem de agradecer a Deus pelo que Ele faz, não presta adoração a Deus pelo que Ele é e começa a pedir: Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus faça isso, Deus faça aquilo. Mas eu quero dizer que Deus tem que ser agradecido e adorado, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Pois Ele disse, o Pai, lá em João capítulo 15, procura verdadeiros adoradores que eu adore em espírito e em verdade. O que hoje a gente se vê, se percebe, é que as pessoas não agradecem a Deus. Pelo contrário, pede e não agradece a Deus pelo que Ele faz e nem adora pelo que Ele é. Mas quando a gente muda a nossa atitude de agradecer a Deus e adorar, tenha certeza que Ele vai ficar feliz com a nossa adoração, Ele vai ficar alegre com o nosso reconhecimento por aquilo que Ele é e vai continuar abrindo as comportas do céu. Amém. Porque é isso, irmão, que a gente aprende nessa passagem bíblica. Estão dando para entender? Amém. Estão dando para entender? Amém, né? Então, irmãos, é isso que acontece. Muitas das vezes a gente tem aquela ansiedade, é natural do ser humano. Mas a palavra do Senhor diz em Salmos 37, verso 4: deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Mas aí há um questionamento: e o que é deleitar-se? É descansar em Deus. E Ele concederá o que deseja o teu coração. Mas tem um porém, se for da vontade de Deus. Porque nós sabemos que também há uma passagem na oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, tanto na terra como também no céu. Aí eu pergunto, por permissão de Deus, é da vontade de Deus você alcançar essa bênção? É da vontade de Deus essa porta se abrir para você? É da vontade de Deus que essa oportunidade chegue para você? Porque eu quero dizer aos irmãos, às irmãs, que tem porta que é de Deus, mas tem porta que é para desviar a pessoa dos caminhos do Senhor. Vou dar um exemplo agora. Trabalha de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, nunca tem tempo para servir a Deus. É porta de Deus? Não é. Trabalha de domingo a domingo, de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite. É porta, é trabalho de Deus? Não é. Porque Deus, irmã, nunca vai dar um trabalho para desviar ele dos caminhos do Senhor. Deus nunca vai dar oportunidade para tirar a pessoa da igreja. E eu me lembro de um testemunho, está dando para entender? Amém? Eu me lembro de um testemunho de um irmão que quando ele não tinha nada na vida, ele chegou e disse para o pastor: pastor, eu passo necessidade, minha família não tem o que comer direito, o senhor ore para Deus abrir uma porta de emprego.
O senhor ora para Deus abrir a porta para suprir a necessidade. O que foi que aconteceu? Ele foi orando, participava de matutino, que é a oração de 5 a 6 da manhã, participava de consagração, jejuava, que era uma benção, orava, que era uma benção, estava para ele nos cultos, nas orações, na campanha. Quando Deus abriu a porta, o homem abriu uma porta de uma padaria, ele começou a vender pão, começou a prosperar, e agora se esqueceu de Deus, não tinha mais tempo de ir para a igreja, e o pastor foi lá preocupado, meu irmão, o que está acontecendo que o irmão nunca mais foi na igreja? Ele, não, pastor, é tanto trabalho. Pois, me perdoe, irmão, pela palavra que eu vou lhe dizer, mas mesmo Deus que eu orei para abrir a porta, vou pedir para fechar, porque você não está sendo mais o crente como era, me servindo a Deus com alegria. Que depois que Deus abriu a porta, se esqueceu de Deus, se esqueceu da igreja e só pensou no material. Tá vendo como é as coisas? E Deus não quer que a gente esqueça dele jamais. Porque independente de tudo, a gente pode passar sem um calçado, a gente pode passar sem uma roupa, mas nós não pode deixar perder a presença de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia diz, irmãs, a Bíblia fala que foi a oração de Davi. Davi ele disse, Senhor, o Senhor pode tirar tudo que o Senhor quiser de mim, mas não retire de mim a tua presença. Porque ele sabia que se ele não tivesse o pão, mas tinha Deus na vida para dar o mantimento. Se ele não tivesse o calçado, mas tinha Deus na vida para prover a vestimenta. Se ele não tivesse a roupa, mas tinha Deus para o vestir. Porque a gente sem Deus não podemos ir a lugar nenhum. Então, irmãs, na oração do Pai Nosso, a gente entendemos que, primeiro, a gente pede a Deus? Não. A gente faz o quê? Adora a Deus. Adoramos a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Pelo que Ele é. Depende se Ele fazer ou não, Ele é Deus. Não é isso? Depois o que é que a gente faz? Agradece a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Mas tem uma pergunta: é porque a gente merece? Não, é pela misericórdia do Senhor. Porque a Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque essa misericórdia não tem fim. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente merece, é pela misericórdia de Deus, é pela graça do Senhor. A palavra graça, traduzido, significa favor imerecido. A gente não merece, a gente alcança pela graça, a gente alcança pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Amém. E depois, a gente, depois de adorar, depois de agradecer, aí pode pedir. Porque já adorou a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Já agradeceu a Deus pelo que Ele já tem feito, pela misericórdia e pela graça. E agora pode pedir. Mas tem um aprendizado aqui. Eu posso comparar, não está na Bíblia, é uma parábola contada por mim. Jesus aqui, sentado na cadeira e eu em outra. Jesus dizendo, pode me pedir o que você quer. Aí eu começo a dizer, Jesus, eu quero isso, Jesus, eu quero aquilo. Aí depois Jesus vai perguntar, muito bem, mas você tem feito por onde merecer? Tem feito alguma coisa para mim? O que é que a gente tem feito para Deus? Não é isso? Que a gente, irmão, quer cobrar de Deus muitas coisas, mas o que é que a gente tem feito para Deus? Deus, eu quero isso. Jesus, o Senhor está sentado aqui nessa cadeira, eu quero que o Senhor faça assim, desse jeito, ou prezando assim, dessa forma. Mas Ele vai perguntar, o que é que você tem feito por mim? Pela minha obra? O que é que você tem feito para mim? Não é verdade? Então hoje, irmãos, é uma palavra de reflexão. Nós temos que primeiro adorar, depois agradecer e depois pode pedir. Mas como eu falei no início da mensagem, Ele só dá se Ele quiser. Porque quem manda na nossa vida é Ele. E se Ele vê que é bom para mim e para você, Ele vai dar. Eu mesmo não imaginava de estar aqui congregando com vocês. Mas Ele permitiu vir soprar para eu vir congregar mais os irmãos. Né? Ele permitiu vir soprar. Né? Quando a porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, é as vontades de Deus. Mas só sei que a gente tem que estar na direção do Senhor. Né?
E a gente vinha orando: Senhor, onde é que o Senhor vai me colocar? Onde é que o Senhor vai me colocar? Porque aqui o negócio está pesado. Aí Deus revela na oração às madrugadas, né? E no jejum. Tem essa mensagem, tem vezes que eu não tomo café direito, eu jejuando, para Deus me revelar as coisas. Porque a gente tem visão espiritual, sabe a maneira que Deus trabalha, né, irmãs? Então que Deus abençoe e que a gente permaneça firme e agradeça.